noite a todas e todos. Eu celebro e agradeço ao mesmo tempo o Reine Pessoa em promover essa pastoral que eu estou chamando a Pastoral do Consolo, que ao mesmo tempo é um espaço de anúncia e denúncia. Bom, eu quero conversar com vocês nessa noite em torno desse tema, o desafio que a cidade representa para a missão de Deus. Nós não podemos esquecer que Deus também mudou para a cidade. Ele encarnou, não é mesmo? Eclesiastes capítulo 3 diz o seguinte: há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de rir e há tempo de chorar. Choramos com os que choram, mas podemos também chorar com os que não choram. E talvez foi nesse nível que Jesus se solidarizou com a vida humana indiferente e desumanizada. Lembremos que Jesus chorou por Jerusalém. E ao fazermos a exegese das nossas cidades, se ainda não fomos tomados pela globalização da indiferença, nós também vamos chorar. Choramos porque as cidades apontam para o caos, apontam para a desordem social, apontam para a artificialidade. E tudo isso que eu acabei de falar são características anti-reinado de Deus, são ícones. Nós precisamos fazer um exercício que as cidades elas estão mudando. A cidade mudou do rural para o urbano. Sumiu aquela ideia, a cidade rural era tricêntrica. Você tinha a igreja, a praça e a moradia. Agora no meio urbano, de tricêntrica, ela passa a ser policêntrica. E eu gostaria, nessa noite, de fazer um exercício. Eu gosto muito de quando eu estou falando, refletindo, usar algumas metáforas. Eu quero convidar para você hoje a olhar a cidade como se fosse uma tela de um grande computador ou de uma grande televisão. E olhando para essa tela, quais os ícones que nós vemos hoje nos grandes centros urbanos? Eu quero elencar 4 aqui nessa noite. Quando nós olhamos para a cidade, nós enxergamos alguns ícones. O primeiro ícone que eu consigo enxergar é o ícone que eu vou chamar aqui da coisificação ou da despersonalização. O sentimento que na cidade eu não passo apenas de um número, de um dado estatístico. Isso é tão sério que as pessoas hoje, quando veem números, elas não sensibilizam. Estamos acompanhando essa tragédia dessa pandemia que no Brasil está virando um pandemônio. E eu quero citar aqui um trecho de um poema de Braulio Bessa que retrata essa questão da despersonalização. Só uma pequena parte que ele diz assim: já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. A diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Aí vem o que eu quero sublinhar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Nós vivemos numa sociedade coisificada, despersonalizada. Esse é o primeiro ícone que eu enxergo. O segundo ícone que, ao olharmos para os grandes centros que eu vejo, é o medo e a ansiedade. O medo está de volta. Esse medo ele pareceu estar dominado, mas não está. Esse medo ele volta à tona. O mundo está agitado e nós vivemos num estado de medo, de ansiedade, o que Zygmunt Bauman chamou de medo líquido. O terceiro ícone que, ao olhar para a cidade, eu vejo é a questão da intimidação, da acanhação.
de frente de uma avalanche de problemas, e na sua maioria das vezes, nós perdemos essa capacidade de resolvê-los. Quando nós estamos de frente dessa avalanche de problemas, e na maioria das vezes, nós não damos conta de resolvê-los, nós ficamos intimidados, ficamos imobilizados, ficamos acuados. Então é a intimidação. E frases surgem. Quem sou eu para resolver? Ou uma outra, aquela favela é muito grande, não tem mais solução. O quarto ícone que eu vejo nos grandes centros urbanos hoje é o ícone da individualização ou do individualismo. Você também pode usar a palavra massificação. E precisamos perceber que o individualismo ele gera o egoísmo. Cada um para si e Deus para todos. Isso reverbera nas músicas. Tô nem aí, não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Ou aquela que gerou até memes e brincadeiras, cada um no seu quadrado. Vivemos cada dia mais a sociedade do eu. E isso tem entrado nas nossas comunidades de fé através dos cânticos. Faça uma pesquisa, a quantidade de músicas que são cantadas dentro da igreja com eu, meu, minha. E isso acaba gerando uma espiritualidade individualista, ou o que eu vou chamar aqui da espiritualidade self-service. É interessante que nós não percebemos isso, mas o Nando Reis, em uma música, percebe, que ele diz assim, o que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. A igreja precisa fazer isso, fazer essa indagação. O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. E isso, muitas das vezes, se amolda e se entra para dentro das comunidades. Então, o que eu gostaria de fazer uma proposta nessa noite, que nós precisamos apresentar uma pastoral para isso. Uma pastoral que contraponha esses ícones que foram elencados até agora. Eu quero propor nós estamos propondo uma pastoral urbana, uma ação do povo de Deus numa realidade social, uma praxis. E quando eu falo de praxis aqui, uma ação que gera reflexão. E nós temos que tomar cuidado para não reduzirmos a ação pastoral a uma mera prática. Então nós precisamos contrapor esses símbolos. A igreja, a comunidade do Cristo ressurreto, ela precisa ser um ponto de referência para a nossa socialidade. Se os grandes centros urbanos apresentam a despersonificação, a ansiedade, a intimidação, a individualização, o que nós temos que propor? Qual o contraste que a igreja deve ser? Eu quero também fazer o contraponto aqui agora. A comunidade de fé, ela pode ser para a cidade um ícone de pessoalidade. Se nos grandes centros nós temos a despersonalização, a igreja pode ser um ícone de pessoalidade. Nossa preocupação com a comunidade do Cristo ressurreto não deve ser apenas no sentido numérico. Eu fico muito triste quando encontro com um pastor ou uma pastora e a primeira coisa que eles perguntam é: quantos membros tem a sua igreja? Nós somos tomados pelos números, mas nós queremos romper com isso. Nós queremos ser mais um no sentido de pessoalidade, de gente, de ser humano. Lembremos que a Bíblia usa a metáfora do corpo, referindo-se à igreja do Cristo. O corpo que sofre, o corpo que se relaciona, o corpo que encoraja, que exorta, vive um espírito comunitário.
Então a igreja pode ser resposta para uma sociedade que despersonaliza o ser humano. Ela pode dar esse sentimento de pertencer e ser pertencido. Segundo contraste, se na sociedade, se nos grandes centros nós temos medo e ansiedade, a comunidade de fé pode ser para a cidade ícone de libertação. A comunidade do Cristo ressurreto tem a palavra da vida, a palavra da esperança, a palavra da libertação. A cidade convida-nos a uma pastoral que restaura, que anima, que encoraja e fortalece, como diz o meu amigo Brega, no chão da vida. Há um tempo atrás, eu estava com um colega pastor na comunidade, nós estávamos resolvendo algum problema, isso já era à noite, uma pessoa passou e perguntou para a gente assim, qual é o dia do culto da libertação? Aí respondemos para ele, o culto de libertação é todo dia. Todo dia que a comunidade do Cristo se reúne, tem uma palavra de libertação. Terceiro ícone que a igreja pode ser em contraste com os grandes centros urbanos. Se nos grandes centros urbanos nós temos a intimidação, a comunidade de fé pode ser para a cidade um ícone de fé. A cidade ela precisa ver, a cidade precisa ouvir a respeito das obras do poder de Deus, o que o Eterno está realizando por meio de nós para transformar a cidade. A cidade precisa conhecer o que os nossos irmãos pentecostais chamam de um mover do Espírito de Deus. A igreja precisa se mover. O Espírito ele precisa sair de dentro das igrejas para fora. Esse movimento do Espírito Santo. Quarto ícone de contraste com os grandes centros urbanos. A comunidade de fé pode ser, a comunidade do Cristo ressurreto, a comunidade de fé pode ser para a cidade um ícone de família. Eu disse que quando nós olhamos para os grandes centros urbanos, nós vemos a individualização. E nós precisamos fazer esse contraponto, mostrando que nós estamos propondo de sermos uma grande família. O secularismo, ele incentiva o indivíduo pelo indivíduo. O cristianismo diz que o indivíduo precisa viver em comunidade, em família. Isso é fantástico. Dentro da família, o que eu acho interessante é que dentro da família não perdemos nossa individualidade como pessoas, mas nós não somos individualistas. Aqui dentro da comunidade do Cristo ressurreto, não é cada um para si e Deus para todos. Aqui somos, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, de 4 a 7, há um só corpo e um só espírito. A igreja é um sinal de família para uma sociedade individualista e indiferente. E quando você pega esses ícones que fazem esse contraste com os ícones dos grandes centros, nós podemos ver que essas práticas pastorais, elas geram censos. Ao colocarmos em prática essas atividades propostas aqui, nós colhemos nós colhemos acolhimento, colhemos segurança, colhemos perseguimento e cumprimos a nossa missão. Eu quero fazer a conclusão dessa mensagem dizendo que o horizonte missionário não pode se limitar à comunidade eclesial. Nós somos cidadãos do reinado de Deus, mas ao mesmo tempo cidadãos da comunidade maior, que é a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. E como bem disse John Wesley, o mundo é a minha paróquia. A paz social tem tudo a ver
com a paz espiritual, disse o profeta Jeremias, no capítulo 29, verso de número 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. A nossa visão missionária terá o tamanho de nosso amor pela cidade. Eu citei há uns minutos atrás o Braulio Bessa e quero terminar com uma outra citação um outro poema do Braulio Bessa, que diz assim: não espere perder para dar valor. Não espere a maldade para ser bom. Não espere a canção para dar o tom. Não espere o espinho para ser flor. Não espere esfriar para dar calor. Não espere quem espere e nunca vem. Não espere para fazer o próprio bem. Não espere o que nunca vai chegar. Não espere o tempo lhe esperar, pois o tempo não espera por ninguém.